Olá, amigos telespectadores da TV Araguaia. Estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo. Eu sou Naim Halum e hoje temos como nosso convidado para um bate-papo o Dr. Adelman Soares Azevedo Filho. Dr. Adelman é médico psiquiatra, especialista em hipnose clínica e programação neurolinguística. Ele também é diretor da clínica IGEA, Instituto de Psiquiatria, na cidade de Goiânia. Hoje o nosso bate-papo, eu estarei aqui no estúdio e ele lá no seu consultório na cidade de Goiânia. Né? Dr. Adelman Soares Azevedo Filho, boa noite. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa O Saúde é Tudo. Esse programa que é transmitido através da araguaia.tv.br. A Araguaia é uma TV web, onde os nossos telespectadores estão nos assistindo através dos seus celulares, dos seus computadores, através da internet. Estamos sendo transmitidos aqui para todo o estado do Tocantins, Brasil e o mundo. Então, hoje nós estamos aí no mundo todo. Então, boa noite e seja bem-vindo ao programa Saúde é Tudo, doutor Adelman. Naim, muito obrigado. Agradeço também a TV Araguaia. Para mim é uma grande honra participar desse programa em um mês tão importante para a psiquiatria, que é o mês de setembro, em que a gente elucida o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a comentar sobre temas da psiquiatria, principalmente envolvendo um assunto bem polêmico, que é o suicídio. Embora não seja o assunto que a gente vai abordar no bate-papo de hoje, mas é importante a gente tocar nesse tema. Não, mas aqui nós podemos falar de tudo, viu, doutora Adelman? Hoje o nosso tema é síndrome do pânico, mas podemos abranger aí também e falar sobre o suicídio, né? Ainda mais o mês amarelo, o mês de setembro. É muito importante isso, tá? Mas antes de nós começarmos a nossa entrevista, nosso bate-papo sobre o assunto, eu gostaria que o doutor se apresentasse, né, para que os nossos telespectadores da TV Araguaia e do Saúde é Tudo possam conhecer melhor o doutor Adelman. Bom, eu sou médico formado pela Universidade de Uberaba no ano de 2006. Me graduei, me especializei em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Em Goiânia é onde predomina o meu espaço aí de atuação, embora já trabalhei também aí no Tocantins, trabalhei por alguns meses em Araguaína e trabalho ainda em algumas cidades do interior do estado. Me especializei depois também em hipnoterapia clínica, que é a hipnose clínica, e programação neurolinguística voltada para a prática clínica na área de psiquiatria. Fui professor de residência de psiquiatria no ano de 2015 no Hospital Geral de Goiânia e sou diretor e proprietário da clínica IGEA, que é o Instituto de Psiquiatria aqui em Goiânia. Trabalho também em uma clínica psiquiátrica aqui, onde eu faço algumas internações quando é necessário, que é a Clínica de Repouso de Goiânia. Fui diretor do Ambulatório Municipal de Psiquiatria da Rede Pública de Goiânia durante 2 anos, de 2000 mais ou menos final de 2009 até meados de 2012. E hoje minha atuação está restrita à área privada. Tá. Mas eu espero que o senhor venha atender aqui também no nosso estado de Tocantins, né? É uma honra. Sabe, vem aqui atender aqui na nossa capital Palmas. Né? Tem muitos amigos e familiares aí. Para a nossa população aqui do Tocantins. Eu tenho muitos amigos, queridos e familiares. Mas, doutora Adelman, começando então o nosso bate-papo sobre o nosso assunto de hoje, que é a síndrome do pânico, eu começo fazendo uma pergunta bem simples. O que é síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela é uma das patologias da psiquiatria que fazem parte dos transtornos de ansiedade. Dentre os transtornos de ansiedade, existem várias outras patologias. Transtorno de ansiedade generalizada,
a transtorno obsessivo compulsivo, que hoje, agora na próxima classificação do CID-10, que vai ser o CID-11, vai ser uma categoria agora separada, mas antes até o transtorno obsessivo compulsivo fazia parte dos transtornos de ansiedade. A gente tem os transtornos fóbicos, que é a fobia barata, fobia coisa. E dentre esses, a gente tem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, o que ela é? É, na verdade, a pessoa, aparentemente, ela não percebe que está ansiosa, preocupada. Aparentemente, ela está até normal. E do nada, às vezes, você pode sempre procurar algum gatilho, sempre tem um gatilho, mesmo subliminar, que a pessoa não perceba. De repente ela dá uma crise e começa a ter uma sensação física e emocional de grande tensão, sensação às vezes de taquicardia, de acelerar, do coração acelerado, sensação de dor no peito, formigamento nas mãos, tontura e uma sensação emocional de uma morte iminente, ou seja, eu vou morrer agora, eu estou tendo um infarto, eu estou tendo um derrame, um AVC. E a síndrome do pânico, ela caracteriza pelo seguinte: a pessoa começa a ter medo, muito medo de ter novas crises, novos episódios que a gente chama de ataques de pânico. Ela não fica ansiosa nem preocupada com as coisas do dia a dia, mas ela fica com medo de passar mal de novo do jeito que ela já passou antes. E o que caracteriza o ataque do pânico, né? E quanto tempo costuma demorar essa crise, doutor? O ataque do pânico, que é a crise, o ataque de pânico, ele dura de alguns minutos, pode durar até, em alguns casos, até horas. Geralmente alguns minutos. E se caracteriza por uma reação emocional, a pessoa começa a ficar com muito medo de morrer, ou seja, essa é a sensação mais emocional, mais subjetiva, o medo de morrer, e uma grande descarga de adrenalina, que faz a pressão subir, o coração acelerar, a pessoa começa a ficar com uma hiperventilação, assim, ó. Ela hiperventila tanto a ponto de causar tontura, de causar formigamento no corpo, e às vezes pode causar até um desmaio. Então, é a junção desses sintomas físicos, causados principalmente pela liberação de adrenalina em excesso, com essa reação emocional do desespero por estar vivenciando aquela situação. É tão engraçado que mesmo eu, sendo psiquiatra, trabalhando com isso, se eu tiver uma crise do pânico, eu vou me sentir tão desesperado a ponto de não saber se eu estou tendo uma crise de pânico ou se eu estou tendo uma parada, um infarto, ou se eu estou tendo um AVC. Tamanha a reação física, tão real é a reação física. Acontece o seguinte, e Naim, se eu estiver me alongando demais, você me interrompa, tá? Não, fica à vontade. O organismo, fica à vontade. O organismo ele libera muita adrenalina. Eu costumo brincar o seguinte, é como se fosse é a mesma reação que a gente tem quando a gente toma um susto. Todo mundo já andou quando era mais novo, estava andando na rua, na calçada, brincando com os meninos na rua, e de repente passou do lado de uma grade, veio um cachorro, deu aquela latida, e a gente ali do lado da grade dá uma olhada assim, dá uma assustada. Aí, o que acontece naquela hora? O coração acelera, a gente entra num desespero. É assim que acontece quando a pessoa tem uma crise de pânico. A diferença é que quando a gente tá lá na rua, vê o cachorro, dá uma latida, a gente vê que ele tá preso, a gente aí descansa, não, tá tranquilo, o coração acalma. Quando a gente tem uma crise de pânico, a gente está em casa às vezes, sem saber, sem nada preocupando a gente, que a gente perceba, que a gente tenha noção. E de repente vem aquela mesma reação que a gente tem quando levou o susto no latido do cachorro. O que acontece nessa hora é o seguinte, algum gatilho mental que a gente não percebeu ativou um circuito no cérebro, que é um circuito que a gente chama de fuga ou luta.
É um circuito primitivo no cérebro. É como se fosse um cérebro, aqueles homens da caverna que estão fugindo de um predador. E aí é esse mesmo circuito de fugir ou lutar, porque você está numa situação de risco de morrer. Quando tem um gatilho, por exemplo, o latido do cachorro, ou então uma pessoa viu um predador e vai fugir, você escutar o latido, ver um animal para cima de você, faz com que o seu cérebro receba uma mensagem através ou da visão, da audição, ou então de uma lembrança, de uma preocupação que você não está nem sabendo ali, mas você pensou naquilo rapidinho ali, isso manda uma mensagem para o cérebro. O cérebro, o que ele faz? Antes dele levar aquela mensagem para uma área mais específica, que vai falar assim, não, calma, tá tranquilo, não tem nada de preocupar, tá super tranquilo, ele manda uma mensagem já para preparar aquele circuito imediato de fuga ou de luta. É a mesma coisa assim, a gente está esquentando água na panela, a água está quente, sem querer esbarra a mão na panela, a gente tira a mão rapidão. Depois que a gente foi ver que a gente encostou a mão na panela quente. É a mesma coisa essa reação. O cérebro manda uma mensagem para algumas glândulas do organismo, por exemplo, a glândula suprarrenal ou adrenal, que fica em cima do rim. Tá, aqui está o rim, é uma glândulazinha que fica bem aqui em cima do rim. Aí a adrenal começa a liberar cortisol, que é um hormônio de estresse, e também adrenalina. A adrenalina, o que ela faz? Ela aumenta a frequência cardíaca, então o coração bate mais rápido. Além disso, a adrenalina ela aumenta a força de contração cardíaca. O coração, além de bater mais rápido, ele bate mais forte. Essas duas alterações fazem a pressão arterial subir. E com esse advento aí da Covid, todo mundo tem aquele oxímetro que afere, que mede a frequência cardíaca. Você coloca o oxímetro aqui no dedo e a frequência cardíaca está lá alta. Meu Deus, estou ferrado. A frequência cardíaca está alta demais. E o batimento forte demais, você começa a sentir ele no peito. Sentir, e isso emocionalmente fala, nossa, eu estou tendo um estresse aqui no peito. Sabe que eu estou tendo um infarto? O seu psicológico vai potencializando tudo aquilo. Então a frequência cardíaca aumenta. A adrenalina ela também dilata os pulmões. Por quê? Porque o objetivo é que o organismo receba mais oxigênio para poder se preparar mais para liberar oxigênio para as células do corpo, células musculares, para o cérebro mesmo, para a gente poder fugir, correr, se defender de um predador. Só que se a gente está tranquilo em casa, essa dilatação dos pulmões faz a gente só hiperventilar, que é o quê? Respirar mais fundo e mais rápido, e essa hiperventilação dá uma sensação de tontura, de mal-estar, de formigamento no corpo. Por incrível que pareça, por mais o oxigênio nessa hora, ele aumenta demais nos pulmões. Mas a sensação que a gente tem é de falta de ar, ou seja, dá uma sensação de falta de ar, embora tenha muito mais oxigênio do que é o necessário. Por quê? Por causa do excesso de oxigênio que está indo para o cérebro também. Então, todas essas reações, elas constituem o arcabouço assim, da síndrome, ou do ataque, da crise, ou do ataque de pânico, que faz com que a pessoa tenha toda essa sensação emocional de que vai morrer a qualquer momento. Certo. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo comercial agora, bem rapidinho, mas nós voltamos dentro de 2 minutos. Eu peço aos nossos telespectadores que estão nos assistindo para que não saiam aí da frente do seu celular ou do seu computador. Já já estaremos de volta. Só 2 minutos.